Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra e como eu sempre faço, eu quero deixar o meu pedido para você. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar e se inscreva no canal caso você não for inscrito. Isso vai nos ajudar, vai nos tornar relevante dentro da plataforma e vai fazer com que a palavra de Deus seja semeada com muito mais agilidade. Então eu peço a você, não deixe de fazer isso. Também coloque a sua opinião, coloque ali o seu comentário. Isso é importantíssimo para que o canal comece a se tornar relevante e aí sim a gente poder espalhar para muito mais pessoas a palavra do Senhor. Eu quero nesse momento pedir a você, só me aguarde um instantinho que nós vamos fazer uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me aguardado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, eu quero que você abra comigo no livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupas, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Queridos, nós estamos lendo aqui o profeta Ageu, um profeta pós-exílio. O povo estava exilado na Babilônia e num determinado tempo aquele povo começou a voltar. E quando eles voltaram para Israel, cada um foi se preocupar apenas com o que era do seu próprio interesse. E deixaram o templo do Senhor de qualquer jeito. E o Senhor chamou a atenção deles sobre aquilo que estava acontecendo. E ordenou para eles que eles deveriam cuidar do templo do Senhor. Então Deus me deu uma mensagem com esse tema, que é: como tem sido o nosso zelo pelas coisas do reino. Como introdução, eu quero dizer para nós que a nossa mensagem, ela vem de encontro a uma pergunta: com que zelo temos tratado as coisas do reino de Deus? Vivemos um tempo em que muitas igrejas estão cheias, mas de pessoas vazias que vivem o evangelho segundo os seus princípios e não pelos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Hoje nós vemos muita gente assim. Eu não estou falando dos ministérios, mas das pessoas, que não são todas também, mas algumas delas, que elas querem participar da igreja, mas elas querem participar fazendo as coisas do seu próprio jeito.
não do jeito que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos ter esse zelo pela casa de Deus. Aí eu trago para nós, para os nossos dias, a igreja em que você congrega, como é que você tem tratado esta igreja? Eu não estou dizendo que você tem que deixar de viver a sua vida para cuidar das coisas da igreja, mas você pode muito bem determinar tempo para isso, determinar momentos da sua vida que você fala, hoje eu vou ajudar a igreja nisso, e a gente poder saber o que a igreja precisa, o que o pastor, o que o líder está precisando fazer. Às vezes existem algumas coisas que nós precisamos fazer na igreja, e para isso precisa que pessoas se disponham a fazer, porque senão, querido, nós vamos estar vivendo da nossa forma, sabe? Tipo, eu tenho a condição de ajudar, mas eu não ajudo porque eu não quero. As coisas não podem ser desse jeito. Então nós vamos ver aqui, nós vamos ver então o que precisa ser mudado, sabe? O que precisa mudar na nossa vida, nesse tempo, para que a gente possa entender que o reino de Deus, ele precisa que nós estejamos ali inseridos nele. E quando eu falo reino de Deus, eu incluo tudo. Eu incluo, por exemplo, as nossas igrejas, as nossas células, as visitas que nós precisamos fazer para as pessoas que estão de repente meio enfraquecidas no que se diz respeito à palavra de Deus, pessoas que talvez sofreram algum tipo de situação aí, que acabaram afastando elas dos caminhos. Tudo isso nós precisamos estar envolvidos. A igreja precisa estar envolvida, e para isso você não precisa ser pastor, líder, não. É você, como membro da igreja, tomar a decisão de você fazer o que tem que ser feito. A gente vê, por exemplo, quando Jesus fala lá no livro de Mateus, lá no capítulo 25, a partir do verso 31, quando ele fala que o evangelista fala, que quando o rei voltar, ele vai juntar as nações, e ele vai separar os bodes das ovelhas, assim como o pastor faz. E ele vai chamar aqueles que estão à direita e mandar que ele entre para o gozo de vida eterna, porque ele fez aquilo que deveria ser feito, independente dele entender que ele precise fazer, mas ele ouve, ele vê que, poxa, a igreja precisa disso, o irmão precisa disso, então eu posso fazer e eu vou fazer. E as pessoas muitas vezes, elas não fazem isso, elas deixam as coisas transcorrerem de qualquer maneira, elas deixam as coisas tipo, quem quiser que faça. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Parte do povo havia voltado do cativeiro babilônico, que desde então cuidaram apenas dos seus próprios interesses, deixando as coisas do reino em segundo plano. É o que muitos de nós têm feito nos dias atuais. Com isso, o templo de adoração simplesmente foi largado ao abandono. Ou seja, naquele tempo, o templo do Senhor, que deveria ter o devido cuidado, e para isso Deus instituiu pessoas para fazer, estava ao abandono, estava largado, não tinha ninguém para cuidar daquele lugar, não tinha ninguém para cuidar dos interesses do templo. E hoje nas nossas igrejas, hoje no nosso tempo, como é que nós temos agido em relação a isso? Quando fazemos uma análise comparando com os dias atuais, encontramos uma grande semelhança, pois assim como aqueles que voltaram do cativeiro não foram gratos a Deus, assim também muitos nos dias de hoje são livres do cativeiro do pecado, porém não são gratos a Deus pela liberdade alcançada. Hoje nós temos muitas pessoas na igreja que elas se multiplicam para poder fazer as coisas, porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas a única coisa que elas se interessam é pelo holofote, é serem vistas, e elas não se interessam na realidade para fazer as coisas simples que a igreja precisa, que são as mais importantes. Talvez eu, como pastor, subir para pregar tenha a sua importância, tem, mas tem a importância também quando muitas vezes eu preciso me dedicar a outras coisas dentro da igreja. Eu tenho que me dedicar a outros afazeres dentro da igreja, que se a gente for colocar numa balança, talvez não sejam as aptidões de um pastor, mas eu não posso simplesmente, como pastor, ficar aqui sentado como se fosse em cima de uma cadeira, como se fosse um sacerdote só para mandar. Eu tenho que me colocar à disposição para fazer outras coisas, e é o que eu faço.
Então é necessário que a gente entenda que o reino de Deus, ele não vive somente das coisas que a gente vê na tela. Por exemplo, quem está me assistindo do outro lado, vendo que nós temos aqui atrás um templo, que é um púlpito, deve pensar, poxa, legal subir no púlpito, pregar a palavra para as pessoas, tá? Mas não é somente isso importante dentro do reino de Deus. Tem outras coisas mais que nós precisamos fazer e é de suma importância também. Não é menos importante quando eu arrumo as cadeiras, quando a gente passa uma tinta na igreja, quando a gente limpa um salão, quando a gente lava um banheiro. Não é menos importante do que você subir no púlpito para pregar. Tem igrejas grandes que elas têm pessoas que são muitas vezes remuneradas para isso, mas as igrejas menores não têm. Então nós temos que ser voluntários. E é isso que estava acontecendo naquele povo, quando eles voltaram do cativeiro. Todo mundo se preocupou com a sua própria vida e esqueceram que a igreja, que é o local da adoração, precisa ser cuidada também. E nos dias de hoje não é diferente. Pessoas que fazem parte das igrejas, muitas vezes, elas não dão 1 minuto do seu tempo para a igreja, para que a igreja possa ser cuidada. Então fica a cargo de outros que talvez não deem somente minutos, mas horas e dias de dedicação. Enquanto pessoas, se a gente entendesse a unidade da igreja, a gente entenderia que, poxa, se nós nos unirmos numa força máxima aqui, nós iríamos fazer as coisas muito melhor. Se as pessoas tirassem ali meia hora do seu dia para dedicar às coisas da igreja, como seria bom? Como seria bom que nós pudéssemos dedicar isso? Porque tem pessoas que estão trabalhando e elas falam, poxa, eu chego do meu trabalho cansado, mas só que elas esquecem que pessoas que estão na igreja se dedicando a algumas coisas também já trabalharam durante o dia, também se cansaram, porém o cansaço não as abateu. E elas vêm para a igreja muitas vezes para ajudar em momentos, sabe, que poderíamos estar um grupo maior, ficaria muito mais leve. Então a gente precisa entender que isso tem que ser visto com certo carinho, com zelo. O que nós aprendemos com tudo isso que a gente está lendo, que a gente leu, que é aquilo que eu falei? Algumas coisas que alguns podem sofrer acontece porque abandonam o zelo pelas coisas do reino. Algumas coisas que algumas pessoas reclamam na vida, poxa, caramba, isso eu faço na minha vida e não consigo que aconteça. As pessoas muitas vezes elas não ajudam, elas não zelam pelas coisas de Deus e esquecem que Deus também pode de alguma forma deixar eles seguir em frente com as suas próprias forças. Eu me lembro alguns anos atrás que um pastor falou para mim, eu estava na igreja, não estava pastoreando igreja, e o meu filho foi morar em São Paulo, foi trabalhar para lá, e a empresa que ele estava trabalhando, quando ele foi fazer faculdade de engenharia, a empresa em que ele estava trabalhando, o líder, que era líder dele, falou assim, quanto você vai pagar da sua faculdade? Ele falou, vou pagar X por mês. Ele falou assim, me empresta o teu boleto um pouquinho. Aí ele entregou o boleto para a pessoa ver, a pessoa viu e falou assim, se preocupe apenas em aprender, deixa que isso aqui eu vou cuidar. E o meu filho teve a sua faculdade durante um tempo, paga pela empresa onde ele trabalhava. Depois, mais tarde, ele teve que pagar por um financiamento que ele foi fazer. Porém, ele foi beneficiado pela empresa. E alguém falou para mim, quando eu contei isso, que a bênção que meu filho havia recebido naquela época, a pessoa falou assim, tá vendo? Você está cuidando das coisas de Deus aqui. E Deus está cuidando do teu filho lá na outra cidade. Então, há recompensas quando a gente abre o nosso coração e o entendimento para cuidar das coisas de Deus. Aqui a gente lê, por exemplo, no começo que nós lemos aqui, que a palavra diz assim, semeiam muito, mas colhem pouco. O que acontece? Significa o quê? Que o trabalho é muito desgastante, mas eles não geram os frutos que você está almejando.
E às vezes as pessoas, quando estão cuidando das coisas de Deus, a gente percebe que aquelas pessoas são tão felizes com tudo que acontece. Por quê? Porque enquanto a pessoa está cuidando das coisas do reino de Deus, Deus está proporcionando coisas abençoadas para a vida dela. Então é importante a gente compreender isso. Quando eu dedico tempo para abençoar o reino de Deus, para trabalhar pelo reino de Deus, as coisas que eu preciso, elas serão supridas, as minhas sementes serão frutificadas, elas serão frutíferas, as árvores que eu plantar. Então, eu estou semeando no reino de Deus, e essa semeadura está refletindo na minha família, está refletindo nas minhas finanças, está refletindo no meu bem-estar. Então é isso que a gente tem que aprender. O povo que chegou lá naquela cidade, em Jerusalém, de volta, vindo do cativeiro, não tinham compreendido isso, não estavam sendo gratos a Deus pela liberdade e resolveram cuidar somente das próprias vidas. Esqueceram a casa de Deus, esqueceram o templo de adoração ao Senhor, e começou a acontecer o que? Eles semeavam e as suas sementes não eram frutíferas. Então, vamos olhar para isso no tempo de hoje, porque não é diferente. A palavra de Deus, ela sempre foi a palavra de Deus ontem, ela é a mesma palavra de Deus hoje, será a mesma amanhã. Assim como Deus, que foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Ele não muda, ele é imutável. Então, pense que o que você fizer para Deus haverá uma recompensa. Talvez não é a recompensa que você gostaria de ter, mas você vai perceber mais tarde que essa recompensa que Deus vai lhe dar por causa do seu trabalho na casa dele será muito maior do que aquilo que você esperava. Pense nisso. Aqui a palavra de Deus também diz que aquele povo se alimenta, mas não são saciados. Ou seja, sempre terão falta de alguma coisa, parece que nunca está completo. As pessoas alimentam, mas não são saciadas. Então pensa nisso aí, ponha a sua vida a serviço do reino de Deus. Eu estou dizendo aqui, você não vai ficar o dia inteiro, você não vai ficar a semana inteira, você não vai. Veja bem que muitas vezes a gente marca um tempo de oração, a gente marca um tempo para que a gente se reúna num momento especial, para a gente orar pela igreja, orar pelas famílias, e quantas pessoas que deveriam estar e poderiam estar, elas simplesmente não abrem mão de nenhum momento dela, para ela poder estar ali naquele lugar. E depois essas pessoas querem se lamentar, muitas vezes se lamentam que as coisas não acontecem na sua vida, elas não dedicam momentos necessários para Deus, e depois elas vão se lamentar porque parece que as coisas não acontecem na vida dela. Deus está lá no seu trono, Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre, e você e eu precisamos entender isso. Quando nós dedicamos tempos ao reino de Deus, quando nós dedicamos nosso tempo ao reino do Senhor, em muitos momentos, não estou dizendo que é o dia inteiro, as bênçãos do Senhor virão, as bênçãos correrão atrás de você, você não precisará ir atrás delas. Então pense nisso. Outra coisa, da mesma forma, bebem, mas não saciam a sua sede. Tudo isso acaba acontecendo, e ainda pior, o fruto do seu trabalho sempre será insuficiente, ou seja, você ganha e parece que você colocou os teus ganhos numa sacola furada, ele nunca alcança o final do mês, sabe? Você chega naquele dia, parece um tormento, meu Deus, eu tenho contas a pagar e o meu salário não dá, mas porque muitas vezes você deixa de ser um dizimista fiel. Você quer ver o segredo para você ser um dizimista fiel? Não pague as suas contas antes, entregue o seu dízimo primeiro. Você entrega o seu dízimo e você vai ver que todas as suas contas serão, sabe, você vai conseguir trabalhar com aquilo, coisas vão acontecer. Eu não sei explicar isso. Quando a gente paga primeiro as contas, para depois tirar o dízimo para entregar na casa do Senhor, nunca você vai conseguir entregar o seu dízimo. Agora, quando você entrega o seu dízimo na casa do Senhor, sempre Deus vai abrir uma porta, Deus vai criar uma oportunidade para que você supra todas as suas necessidades, e isso é o que realmente importa, isso é o que realmente vale para as nossas vidas. Eu aprendi isso ao longo dos tempos,
e eu sempre busquei ser um dizimista fiel na casa do Senhor. A palavra nos diz: considerem o que tem acontecido com vocês, ou seja, analise o porquê tudo isso. Se você está passando por um momento assim como a Bíblia nos ensinou, você semeia e os frutos que você semeia não são bons, não são suficientes. Você come e não se satisfaz, você bebe e não é saciado, você trabalha e parece que o dinheiro que você recebe é colocado num saquetel furado. Analise tudo isso, veja se não é você que está deixando de fazer as coisas corretas, veja se não é você que está deixando de dar a tua contribuição ao reino de Deus. Eu não estou falando financeiro, eu estou falando você dedicar tempos da sua vida para o reino de Deus, tempo de oração, tempo de abençoar o templo aonde você congrega, porque o templo somos nós, é o templo de habitação do Espírito Santo, mas existe o templo aonde nos reunimos para adorar, e aquele templo é uma responsabilidade nossa de alguma forma. Todos nós temos que ter, temos que ter o prazer de estar na casa do Senhor e de abençoar as coisas que precisam ser feitas ali. Se a gente precisar de um dia nos reunir para faxinar a igreja, para limpar, vamos fazer com prazer, com alegria no coração. Tudo que a gente faz para Deus, ele tem uma recompensa. O trabalho do Senhor não é vão, já diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, acho que verso lá para o final, 60 e pouco, não lembro exatamente, que o apóstolo Paulo fala: tudo que você faz ao Senhor não é vão, não é vão o que você faz para o Senhor. E como a gente está falando aqui sobre tudo isso, o Senhor alerta o profeta, lá no livro de Ageu, para que as coisas sejam feitas, que o templo seja reconstruído, para que o Senhor seja glorificado. Então nós precisamos também, nos nossos dias, fazer da mesma forma. Precisamos fazer aquilo que é necessário no templo do Senhor, porque o Senhor se agrada do nosso cuidado. O Senhor se agrada do nosso cuidado, de uma igreja bonita. Não estou dizendo, João pregava no deserto, pregava o arrependimento, uma igreja que não tinha banco, não tinha ar-condicionado, não tinha púlpito, mas ele estava ali abrindo o caminho para que o Salvador entrasse e dali para frente desse continuidade e trouxesse aqueles homens que ele ensinou, discipulou, para que dessem continuidade quando ele partisse dessa terra. Hoje nós temos as nossas igrejas que podem ser lugares aprazíveis, então que nós possamos fazer o melhor para o Senhor, fazer o melhor para as igrejas, que nós não venhamos a deixar que as coisas fiquem de qualquer maneira. Temos que fazer sempre o melhor, temos que perder aquela mania de achar, é para a igreja, de qualquer maneira tá bom. Não é assim. Tem um irmão que hoje não está conosco nessa igreja, mas um dia ele me contou uma situação que eu achei muito interessante e achei muito legal da parte dele, a atitude que ele teve. Ele era vendedor numa loja, uma senhora veio procurar um violão para comprar, ele foi mostrar os violões e ele mostrou praticamente 3 tipos, um mais inferior, um médio e um outro que era top de linha. E claro, você vai fazer de acordo com a sua possibilidade. E aquela mulher, ela estava querendo abençoar a igreja que ela congregava. E quando ele falou dos tipos de violão e qual era o preço de cada um, ela falou: eu vou pegar esse mais baratinho aqui, porque é para a igreja, qualquer coisa serve. Aí ele olhou para ela e falou: não, minha senhora, se a senhora vai fazer para Deus, não é qualquer coisa serve não. Mesmo que não seja o mais caro, mas faça dentro das suas possibilidades o melhor. E eu gravei aquilo para mim, e é verdade. Esse irmão, quando ele estava com a gente aqui, ele sempre nos abençoou com muitas coisas para a igreja, e sempre fazendo o melhor que ele podia. E eu acho que todos nós podemos fazer assim. Eu, como líder da igreja, eu posso fazer o meu melhor. Aquela pessoa mais simples, que não sobe no púlpito para pregar, que não participa, por exemplo, de uma intercessão, não participa de um grupo de louvor, mas ela pode fazer o seu melhor para a igreja, naquilo que ela sabe fazer. Então, não é desculpa para ninguém dizer não posso fazer nada, porque nós podemos fazer
muitas coisas para a casa do Senhor. Então vamos cuidar com zelo da casa do Senhor. Vamos cuidar com zelo daquele lugar onde a gente se reúne para adoração. É um lugar que tem que ser, de alguma forma, ele tem que ser sim, um lugar gostoso para a gente estar presente. Claro que o nosso motivo de estar ali é o Senhor Jesus, mas nós podemos sim nos agradar do lugar e precisamos sim, e eu com certeza o nosso Senhor também vai ficar feliz de ver o meu e o seu cuidado com a casa onde nós nos reunimos para adorá-lo. Então não deixe isso aí em segundo plano. Vamos cuidar da casa do Senhor com alegria no coração. Hoje, como eu falei, muitos de nós trata a igreja, que é o templo, de qualquer forma, tipo, é para a igreja, qualquer coisa serve. Agora eu vou fazer uma pergunta, que eu vou deixar essa pergunta para você que está me ouvindo aí do outro lado, e essa pergunta vem para mim também. Já pensou se Deus nos tratasse com o mesmo descaso que muitas vezes nós tratamos a casa dele, a igreja onde nós congregamos? O que seria de nós? O que seria de nós? Como seria a nossa vida, a nossa história, se Deus tratasse a gente da mesma forma que nós muitas vezes tratamos as coisas do reino? Pensa nisso, isso é muito importante a gente pensar. E como conclusão, precisamos tratar a igreja e por consequência o reino de Deus com o devido zelo e principalmente reverência, pois não entramos diante de um magistrado que é um homem pecador como nós, de qualquer maneira. Nós não entramos na frente do magistrado. Experimenta aí no fórum, vá de qualquer maneira lá, chegue lá com qualquer tipo de indumentária, qualquer tipo de roupa, falando alto, sabe, parecendo que você está entrando dentro de um clube, e veja se você vai ser atendido. Eles vão mandar você ficar quieto. Se você for chegar diante do magistrado lá de camiseta cavada, você nem passa na porta, porque não te deixam passar. E é um homem como eu e você. O que ele tem melhor do que eu e você? Talvez a oportunidade que ele teve, ele aproveitou melhor. Ele estudou, fez uma faculdade, prestou um concurso, se tornou um juiz. Mas diante de Deus, o que ele é melhor do que eu e você? Nada. E por que nós temos que entrar em reverência diante desse homem? Porque é do local. E por que na igreja muitas vezes nós queremos tratar as coisas de qualquer maneira? Não deveríamos. Então pense nisso. É muito importante para que nós possamos entender o valor da igreja, o valor do local onde nós nos reunimos para adoração. Não é a igreja dizer que a igreja é o templo do Senhor, não. O templo do Senhor somos eu e você, que somos templo do Espírito Santo. Porém, nós temos um lugar onde nós nos reunimos para adoração, e esse lugar tem que ser zelado, esse lugar tem que ser cuidado, e os cuidados é meu e seu. Então pense nisso. Eu quero orar com você nesse momento e depois fazemos as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Que esta palavra, Senhor, possa vir de encontro a cada um que está assistindo, e que ele possa refletir sobre o lugar onde ele se reúne com os irmãos, com a família para adoração. Precisamos ser zelosos com as coisas do reino. Precisamos ser zelosos com a igreja aonde nós estamos congregando. Precisamos ser obedientes à Tua palavra. Precisamos, Senhor, saber que enquanto nós estamos fazendo para Ti, o Senhor está abençoando as nossas vidas, abençoando os nossos. E não importa o quanto nós fazemos, mas sim como nós fazemos, com alegria, com amor no coração. Senhor, abençoa e traz compreensão na mente e no coração do Teu povo, para que cada um de nós possamos ser um instrumento vivo na Tua casa também, fazendo a Tua vontade, seguindo em frente, fazendo o Teu querer, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço, abençoa nossas vidas, abençoa cada um que assistiu esta mensagem até aqui, e que a glória do Senhor esteja presente em todo o tempo, que tudo seja para glorificar a Tua majestade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Obrigado pela Tua presença até aqui. Mais uma vez eu reforço o meu pedido: deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu comentário, e tudo isso vai nos ajudar a melhor semear a palavra do Senhor. Um abraço, um beijo no coração, até o próximo vídeo, permitindo Deus.